eu sofri a maior experiência, eu vivi a maior experiência na minha vida com Deus. Eu trabalhava como taxista em Curitiba, e eu nesse dia, numa sexta-feira, no mês de maio do ano de 2010, eu estava trabalhando durante o dia. Meu colega que trabalhava comigo no carro, dividia comigo, me ligou. E quando ele me ligou, ele disse assim: Joel, eu hoje não posso trabalhar, minha esposa não está bem de saúde, eu preciso cuidar dela. E eu orientei ele, como um bom crente cristão, disse para ele: olha, fique com a tua esposa, porque hoje eu vou virar a noite trabalhando, amanhã de manhã você pega o carro e me entrega só na segunda-feira. Mas eu não sabia qual era o projeto e qual era a vontade de Deus para mim naquele dia. Ah, queridos, eu comecei a trabalhar na noite, fui indo, e quando deu 1h30 da manhã, eu atendi uma corrida no bairro do Jardim Social em Curitiba e levei para os barzinhos do Batel. Lá em Curitiba, os barzinhos do Batel eram os bares mais famosos da época. Havia muitos jovens que iam para lá para beber, para se drogar e para passar as noites dos finais de semana. E esse dia eu cheguei com aqueles meninos daquele bar do Batel, deixei os garotos que estavam comigo no carro e entrou outros 2 passageiros que também jovens entraram no carro, sentou um na frente e sentou um atrás e disseram para mim: vamos para o Fazendinha. E nós fomos para o bairro do Fazendinha. Chegamos no Fazendinha, próximo ao Morro do Piolho, ali no Fazendinha, que é um bairro de um tráfego muito grande em Curitiba. Quando chegamos no final da corrida, o menino que está no banco da frente diz assim: eu vou pegar o dinheiro com a minha mãe. Mas preste atenção, quando eu parei ali, eu olhei na casa, havia uma TV ligada na sala. A TV ligada e uma luz de garagem acesa. Eu fiquei tranquilo. Aquele menino desceu do carro. Quando ele desceu do carro, ele rapidamente já voltou para mim, apontando uma arma calibre 32, cano curto, balas dum-dum, e deu voz de assalto. Quando ele deu voz de assalto, eu fiquei com as 2 mãos postas sobre o volante, e ele foi manipulando aquele assalto, dizendo: eu vou matar ele, eu vou matar ele, eu vou matar ele. O que estava no banco de trás dizendo: não, deixa o rapaz, não, deixa o rapaz, eu vou matar ele, não deixa o rapaz. Manipularam o assalto ali uns 3 a 5 minutos. Aí o menino que estava no banco da frente, sentado do meu lado, disse para mim: desce do carro, moço, não olhe para trás, não faça nenhum movimento, porque senão eu atiro e mato você. Quando ele disse para mim essas palavras, eu ainda com o cinto de segurança disse: eu estou aqui com o cinto, não tem como eu sair. O que estava atrás tirou o cinto com uma arma na minha cabeça, o outro com a arma apontado para mim. Eu fui descendo do carro, conversando com ele, dizendo: eu estou descendo, eu vou sair. E quando eu abri a porta da Merino, que eu fui sair do carro, eu escutei 2 tiros que saíram daquela arma que estava na mão daquele menino. Naquele instante que eu escutei os tiros, eu não tinha imaginado que os tiros tinham pegado nas minhas costas. Aí eu saí correndo para frente do carro, andei uns 300 a 600 metros. Quando eu parei lá na frente, eu olhei sentido contrário, os 2 meninos estavam correndo muito longe já fugindo naquela ocasião. Eu voltei para o carro, para o táxi, apertei um botão de pânico que havia ali na central de rádio, para avisar a central, para eles me localizar aonde eu estava. E quando ali eu fiquei, dobrei os meus joelhos do lado de fora do carro, coloquei a minha cabeça no banco do carro. Eu não conseguia apertar os botões de pânico para poder falar com a rádio, liberar a voz do operador. Ele me chamava, eu não conseguia falar com ele. E ali eu fiquei agonizando, achando que estava tudo acabado para mim. Achei que naquele momento tinha terminado a minha história, naquele instante. E uma única coisa, pastor Livaí, eu fiz naquele momento, foi dizer: Senhor, eu não quero morrer desse jeito. Dia que o Senhor me levar, eu queria morrer no ponto, pegando a palavra dele. Não quero morrer desta forma. Mas eu já não conseguia mais respirar, porque o meu fôlego começava a ficar trancado. E os meus amigos não chegavam para me socorrer. E a única coisa que passava era uns filmes na minha cabeça, lembrando de todas as coisas que Deus fez na minha vida. Eu já pastoreava igreja nessa época. E então, de repente, aparece um garoto.
entre seus 13 anos de idade, 14 talvez, e me pega, me coloca no ombro e me bota no banco do passageiro e entra no meu carro e dirige o meu carro até a unidade 24 horas no Fazendinha. Chegando na unidade 24 horas no Fazendinha, os médicos, os enfermeiros vieram, já me colocaram em uma maca e me levaram para dentro, eu agonizando com aquela dor nas minhas costas, que eu não conseguia respirar. Aí os meus colegas chegaram do táxi, pegaram o menino, levaram, tiraram do local, porque a polícia podia chegar e achar que ele era o principal suspeito daqueles tiros nas minhas costas. Levaram ele. 3 anos ou anos depois, eu fiquei sabendo que aqueles meus amigos que levaram ele no local onde foi o meu assalto, eles disseram: Joel, aonde você sofreu o assalto, havia muito sangue, você perdeu sangue demais. Eu fui parar no centro cirúrgico do Hospital Evangélico em Curitiba. Quando cheguei no centro cirúrgico do hospital, o anestesista aplicou anestesia e falou assim: você vai dormir um pouco, mas fique tranquilo. Acordei 3 dias depois da cirurgia, no centro cirúrgico, ou melhor, na UTI geral do Hospital Evangélico. Quando eu acordei na UTI do hospital, eu estava cheio de aparelho no meu corpo, com uma tracostomia na minha garganta, comendo por sonda, 4 drenos, 2 de cada lado. E eu me assustei com tudo aquilo que estava sobre o meu corpo. Eu quis me levantar do lugar que eu estava. De repente o enfermeiro, que nem sei se era crente ou não, ele veio e me segurou e disse assim: calma, moço, está tudo sob controle, fica tranquilo, Deus está no controle. Aí eu me senti aliviado naquele momento, mas ainda não entendendo o que tinha acontecido comigo. Ah, queridos, eu peguei alta daquele centro cirúrgico e também daquela UTI, fui parar no quarto 816 do hospital, e foi a maior experiência que eu vivi naqueles momentos. 21 dias mais, 47 dias fiquei internado, fiquei mais, foi bem no mês do meu aniversário, eu estava no hospital. E quantas vezes, olha para cá, quantas vezes eu falava: Deus, por que isso? Quantas vezes eu questionava Deus, por que isso? Às vezes eu não imaginava qual era a vontade dele na minha vida. Assim como você, eu não sei se você questiona Deus por algumas situações. Isso é natural na nossa vida. E eu questionava: Deus, por que isso? Por que o Senhor permitiu eu viver essa experiência na minha vida e te levar esses tiros nas minhas costas? De repente eu levei algo no hospital. O médico na ocasião disse para mim que eu não ia voltar a falar mais. Eu tive perfuração de 4 órgãos no meu corpo. 2 deles regeneravam-se com facilidade, mas 2 não. A minha tráquea, ou melhor, a que me faz falar, não havia dilacerado. O médico disse: não vai falar mais. E hoje eu estou falando aqui para a glória de Deus. E naquela ocasião, irmãos, eu peguei alta no hospital, fiquei 1 ano e 6 meses em recuperação. Ambulatório, casa, voltei a trabalhar. Quando eu peguei alta, novamente com o táxi. E estou trabalhando com o táxi no dia, quando era mais ou menos umas 9 horas da manhã, ali no Alto da Glória, próximo ao Hospital das Clínicas, eu recebi uma corrida pela rádio táxi e fui atender o Hospital das Clínicas. Quando eu cheguei no Hospital das Clínicas, eu já de longe observei as 2 mulheres que vinham para o carro, 2 crentes. Eu deixei o rádio ligado no louvor que eu estava ouvindo. Elas entraram no carro. A mulher mais jovem sentou na frente, a mais senhora sentou atrás. E quando elas ouviram o louvor no carro, a primeira coisa que ela disse: você é crente, né? Eu falei: sim, sou crente. Aí eu aumentei o louvor no carro e fomos conversando a palavra do Senhor. Aí ela disse: vamos para o Fazendinha. E aí eu comecei a contar para elas que a maior coisa que eu passei na minha vida. E aí contei para ela tudo isso que eu narrei para vocês aqui essa noite. Eu fui contando para essa irmã no caminho para o Fazendinha. Da forma que essa irmã ia me ouvindo, ela ia chorando, e ela virava para a mãe dela que estava atrás e dizia: está vendo, mãe, como Deus é maravilhoso? Está vendo, mãe, como Deus é grande? E aí, irmãos, durante 3 anos eu pregava nas igrejas contando o testemunho disso, que Deus me livrou dessa morte, nesse assalto, e
dizia que Deus enviou um anjo naquele lugar, que era aquele menino que tinha me ajudado nessa ocasião. Mas, irmãos, aquela irmã, naquele carro, diz assim para mim: olha, nós oramos por você muito tempo. E quando ela disse para mim que nós oramos por você muito tempo, me deu um choque dentro de mim. Eu não imaginava que eu estava dentro do meu veículo com uma mulher que ia revelar para mim o anjo que Deus usou naquela ocasião, naquele assalto. Ela disse para mim as seguintes frases: irmão, nós ligamos para o hospital, nós ligamos para o 24 horas, nós queríamos ter notícia de você e nós achávamos que você tinha morrido naquele assalto, porque ninguém dava informação mais sobre você. Eu fiquei pasmo. E quando ela disse para mim: o menino que naquele dia te levou para o 24 horas é o meu filho. E aí ela começa a contar e a narrar a história do Wesley. O Wesley, quando ela me disse para mim que era o filho dela, eu parei o carro na Avenida Castro Alves. Eu desci do carro porque eu não tinha condições de dirigir. No meio da avenida eu comecei a glorificar o Senhor e a chorar muito. Entrei no carro e as irmãs nadando na presença do Senhor, nós chorando ali. Eu, como um crente pentecostal, fechei os vidros do carro e fomos fazendo de um culto de adoração a Deus até a casa daquela irmã. Ela disse para mim: irmão, você quer conhecer Wesley? Eu falei: claro, irmã. Faz 3 anos que eu prego dizendo que foi um anjo, e eu desejo muito conhecer o Wesley. Ela pegou o telefone, ligou para o Wesley e disse: Wesley, espera no portão de casa, a gente está chegando aí, você vai conhecer o moço que você vai gostar de conhecer. Ele não imaginava quem era. Já passaram-se 3 anos, como é que ele ia imaginar? Quando chegamos na frente daquela casa, num conjunto habitacional de predinhos ali no Fazendinha, ele estava no portão do condomínio. E quando eu cheguei no portão que desci do carro, a mãe disse para ele: Wesley, você conhece esse moço? Wesley olha para mim e disse: não conheço ele. Aí a mãe disse: esse moço era aquele moço que você socorreu lá em Independência, no dia daquela madrugada que você levou ele para o Fazendinha. Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa, olha que mistério de Deus. Deus disse, a mulher me contou para mim naquele dia que o Wesley nunca tinha pegado o volante do carro para dirigir, mas dirigiu a Meriva até a unidade 24 horas para me salvar e para me ajudar naquele dia. Aí a irmã começou a me contar essa história, dizendo para mim que o Wesley era um menino que nasceu na igreja, cresceu na igreja, mas aos 12 anos se desviou da igreja, saiu dos caminhos do Senhor e estava vivendo nas drogas. A mãe me contando que esse menino tinha gastado tudo já, vendendo casas para poder salvar o Wesley. Ele ia para a clínica, ficava 1 mês, 2 meses, voltava da clínica, voltava pior do que estava internado. Não havia mais solução. A mãe já não tinha mais condições de pagar clínicas para o Wesley. Mas naquele dia, Deus permitiu que esse aqui, sofresse 2 tiros naquele assalto para conhecer o Wesley. Mas como assim, pastor? Eu não sei, mas eu sei que naquela ocasião que ele me levou para a unidade de 24 horas, eu devo ter falado algumas coisas para esse menino, e esse menino, quando me deixou lá, que os meus colegas levaram ele de volta, ele chegou no local, correu para casa, e quando ele chegou em casa, ele se jogou no tapete da sala e disse: mãe, ore por mim, porque hoje eu quero voltar para Jesus. E ele começa a contar que eu falei de Jesus para ele durante meu trajeto até a unidade de 24 horas. E o Wesley reconcilia com o Senhor com uma palavra que Deus colocou no meu coração, mesmo sabendo que talvez eu não aguentaria ou morresse. Ainda falei de Jesus para o Wesley naquela situação. Aí quando ele disse para mim, e eu cheguei para o Wesley e falei: Wesley, posso lhe dar um abraço? E eu abracei o Wesley no portão do condomínio. E quando eu abracei ele no portão do condomínio, nós começamos a pular junto e a se alegrar. E naquele mesmo instante, o Espírito do Senhor Deus desceu sobre nós naquele portão e batizou o Wesley com o Espírito Santo.
no condomínio, na frente do condomínio, provando para mim que Deus está no controle, provando para mim que Deus está no controle. E eu vim aqui nesta noite para dizer para vocês que Deus está no controle, que Deus está no controle. Fique de pé, meu irmão, fique de pé.